Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu estou lendo Juízes, capítulo número 11, vou tomar a leitura. Diz assim: Jefté, o gileadita, era um homem valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade teve filhos, que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não receberá parte alguma da nossa herança e da nossa família, pois você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos, estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios reuniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram na guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Disseram: Venha ser nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora que estou em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando a você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, você será nosso chefe. Olha que tremendo, irmão, foi com calma para você poder entender. A Bíblia fala em Juízes capítulo número 10, você vai ver que o povo de Israel tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, tinha se entregado novamente para a idolatria. Só que a palavra do Senhor afirma que no versículo de número, presta atenção, Juízes 10, no versículo número 18, vai dizer que assim: os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciará o ataque contra os amonitas será o nosso chefe que vive em Gileade. Então percebe que eles queriam um chefe. Só que a Bíblia diz que não se achava nenhum chefe naquele momento. Só que a palavra do Senhor afirma no capítulo número 11 que tinha um homem chamado Jefté. Ele era um homem valente. Só que ele tinha um porém. Ele era filho de uma prostituta. Então percebe que a Bíblia fala que os homens estavam procurando o líder. Só que Jefté, para eles, não serviria. Por quê? Porque Jefté tinha um porém. Ele era filho de uma prostituta. A Bíblia fala que Jefté, ele era um homem valente, só que era filho de uma prostituta. Então percebe que os líderes não queriam chamar ele naquele momento, porque ele tinha um porém. Quem também tinha um porém? Naamã. A Bíblia fala que Naamã, ele era um vitorioso, só que ele tinha um porém, era leproso. Jefté era um homem valente, mas tinha um porém, filho de uma prostituta. Davi teve um porém também, cometeu um adultério. Sara teve um porém também, estéril. Ana teve um porém também, estéril também. Irmão, todos nós carregamos um porém. Olha que negócio tremendo. Pode perceber. Só que percebe, por mais que Jefté teve um porém, ele vai superar esse porém. A Bíblia fala que os homens, os próprios irmãos de Jefté, que era filho da mulher de Gileade, vai falar para Jefté: vai embora, você não tem parte alguma conosco, porque você é filho de outra mulher. Olha o que os irmãos falaram: você é filho de uma prostituta, aqui você não vai poder ficar. Você não é da nossa mãe de sangue aqui, você é filho de outra mulher. Você é filho de uma meretriz, você é filho de uma prostituta. Escuta isso aqui. Percebe? Expulsaram Jefté porque ele tinha um porém. Quer ver o eita glória? Porque lá em Marcos 15, 16 vai falar quando Maria Madalena falou que Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que os discípulos não acreditaram porque era uma ex-endemoniada. Maria Madalena também teve um porém, já foi uma ex-endemoniada. Percebe? Talvez você tenha um porém. Talvez você tenha um vício. Talvez você tenha um porém que carrega com você. Só que você tem que superar esse porém, porque a Bíblia fala que Jesus já aniquilou seus pecados lá na cruz do Calvário. Paulo vai dizer que Cristo morreu para quebrar o poder do pecado. Então você tem que entender, irmãos, tem que superar esse porém. Esse porém não pode impedir você de viver a chamada que Deus tem na sua vida. Só que segura isso, presta atenção que o negócio é forte. Olha que negócio tremendo. Você vai ver que os irmãos, eles expulsam Jefté porque Jefté era filho de uma prostituta. Eles vão falar: vai embora, você não tem parte alguma conosco. A Bíblia fala que Jefté vai morar em Tobi e vai se reunir com os homens vadios, com os homens maus ao seu redor. Só que a palavra do Senhor afirma que quando os amonitas vieram atacar, os líderes foram lá atrás de Jefté e falaram assim: venha ser chefe sobre nós. Aí Jefté falou: peraí, por que vocês estão me chamando se vocês me rejeitaram? Se vocês não me quiseram porque tinha um porém. Eu carregava um porém comigo, vocês me expulsaram, vocês me desprezaram. Foi rejeitado por causa do porém que eu tinha. Irmão, aprenda uma coisa: Jefté foi rejeitado pelos irmãos, mas percebe que ele vai ser chamado novamente para ir para a batalha, porque reconheceram que ele tinha um porém, mas foi um homem de coragem. Foi rejeitado pelos irmãos, mas voltou como cabeça. Olha que negócio tremendo. Irmão, você tem que entender uma coisa: quando você é rejeitado, presta atenção, Jefté, ele foi rejeitado, só que isso não impediu ele de viver a chamada que Deus tem para ele. Então percebe, antes da chamada primeiro veio a rejeição. Eita Jesus. Irmão, presta atenção, isso aqui é muito forte, percebe? Os irmãos rejeitam ele. Quando ele é rejeitado, a Bíblia fala que os amonitas atacam o povo. Aí a Bíblia fala que os homens foram atrás de Jefté. Olha que tremendo. Ó, Jefté é rejeitado, aí a Bíblia diz: algum tempo depois, os amonitas entraram em guerra contra Israel. Os líderes de Gileade foram buscar Jefté lá em Tobi. Então percebe, foram chamar Jefté porque entenderam: peraí, ele é um homem valente. Não importa se ele é filho de uma prostituta, vamos chamar ele.
vamos chamar ele para ser chefe. Então percebe, ele foi rejeitado naquele momento, mas os homens reconheceram que ele tinha uma qualidade. Tinha um porém, mas ele tinha uma qualidade também. Filho, Deus não enxerga o seu porém, Deus enxerga primeiro a sua qualidade. Eu vou te provar que Deus não enxerga o seu porém. Presta atenção, a Bíblia fala que Jesus, ele está caminhando, e ele vê um homem cego de nascença. Presta atenção, o que Jesus viu? Primeiro, um homem, vírgula, cego de nascença. Os seus discípulos falaram, mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem os pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste. Percebe um detalhe, olha que tremendo. Jesus, ele viu um homem. Os discípulos, mestre, quem pecou? Quem está chegando no defeito? Os discípulos, não é Jesus. Pode perceber aqui em Jefté também. Os homens estavam enxergando o defeito de Jefté, um porém que ele tinha. Só que se esqueceram da qualidade que ele carregava com ele. Então antes de você enxergar o porém na vida de uma pessoa, primeiro veja a qualidade que ele tem. Porque se nem Jesus primeiro enxerga o meu defeito, mas enxerga a minha qualificação que eu tenho nele. Você está entendendo? Oh glória, aleluia, irmão, presta atenção, isso aqui é muito forte, irmão. Olha que negócio tremendo, eu estava lendo essa passagem, Deus me fez entender algo profundo. Falei, percebe que os irmãos estavam enxergando o porém de Jefté, é filho de uma prostituta. Jesus lá em João 9 não enxerga o porém daquele cego. Jesus primeiro chegou um homem, vírgula, cego de nascença. Percebe que a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus chegou um homem. Os discípulos falaram, mestre, isso é pecado? Já enxerga no defeito. Quem enxerga o seu defeito primeiro é os homens. Primeiro Deus enxerga aquilo que você é. Olha Jefté, os irmãos chegam no defeito, filho de uma prostituta. Só que a Bíblia fala, presta atenção, a Bíblia fala que Jefté ele saiu rejeitado pelos irmãos, porque era filho de uma prostituta. Só que quando o inimigo começou a atacar Israel, os amonitas atacou, foram chamar Jefté. Os líderes, vamos lá chamar Jefté. Aí Jefté falou assim, peraí, vocês me expulsaram, vocês me excluíram porque eu era filho de uma prostituta. Só que eles vão falar assim, não, eu quero que você venha reinar sobre nós, você vai vir como chefe. Você vai ser o nosso chefe. Agora segura isso aqui. Imagine a cara dos irmãos que desprezou ele. O mundo dá voltas, irmão. Cuidado quem você despreza. Cuidado quem você pisa. Eu vou falar. Oh glória. Pode perceber. Ele foi rejeitado pelos irmãos que era filho de uma prostituta. Só que os homens foram atrás dele e vai fazer ele voltar como líder. Voltou como cabeça. Agora você imagina a cara dos irmãos. E vendo aquele que foi rejeitado. Voltando como líder. Filho, o líder agora ele tem autoridade, ele tem um domínio. Olha que negócio tremendo. Primeiro foi rejeitado pelos irmãos, depois ele volta como líder. Aprenda uma coisa, a vida é uma roda gigante, filho. Quem diria que Jefté, filho de uma prostituta que foi rejeitado pelos irmãos, ia voltar como líder? Cuidado que você está desprezando, porque essa pessoa tem um porém. Cuidado. Você não sabe a chamada de Deus na vida dessa pessoa. Você não conhece a particularidade de Deus com essa pessoa. Então por isso quero dizer para você, cuidado com o que você aponta, cuidado com o que você despreza. Olha Jefté, foi desprezado pelos irmãos, voltou como líder, voltou como cabeça, como comandante do exército. E a Bíblia fala que Jefté ele foi, presta atenção irmão, você toma a leitura, Jefté foi o 8º juiz que Deus levantou para libertar o povo. O 8º juiz. E você vai ver que Jefté, ele, presta atenção, ele era filho de uma prostituta, mas ele venceu a batalha, ou seja, ele tinha um porém, mas ele nasceu para vencer. Talvez você tenha um porém, mas Deus não fez você para carregar esse porém. Deus fez você para vencer esse porém. Jefté tinha um porém, era filho de uma prostituta, mas a Bíblia fala que ele foi vitorioso contra os amonitas. Ele nasceu para vencer, ele não nasceu para dar errado. Filho, você não é um projeto falido. Você não é um projeto que Deus colocou aqui para dar errado. Deus colocou você aqui para vencer. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus não colocou você aqui para ser um derrotado. Jefté era filho de uma prostituta, mas foi vitorioso contra os amonitas. Não deixe seu porém vencer você. É você que tem que vencer o seu porém. Talvez você tenha um vício que está te aprisionando. Talvez você não consegue se libertar das drogas, da bebida, da prostituição. Isso é um porém que está te atrapalhando. Mas Jefté tinha um porém com ele. Eita glória. Pode perceber irmão, todos os homens que Deus chamou tinham um porém. Todos. Teve um porém. Jefté teve um porém. Naamã teve um porém. Era um homem vitorioso, mas também leproso. Moisés teve um porém, um assassino. Davi teve um porém, cometeu um adultério. Você acha que você é perfeito? Filho, nós é dependentes da graça de Deus todos os dias. Todos nós temos um porém, mas não podemos deixar o porém invalidar o que Deus tem na nossa vida. Você tem que vencer esse porém, porque Jesus já venceu o teu porém na cruz do Calvário. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.